Boa tarde. Tudo bem, gente? Mais uma live hoje, hein? Hoje a gente vai receber a Clara, da Victory Turismo. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Boa tarde Maravilha. para todos. Boa tarde. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo sim, Marcelo, tá ótimo. Maravilha. Maravilha. Bom, Sim, Clara, obrigado por ter aberto esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre a viagem do Rio Reno. Vou deixar as palavras iniciais contigo, então, e quando você quiser a gente começa aqui a falar sobre a viagem. tá bom. Nós agradecemos também o seu convite, Marcelo, para fazermos juntos essa live. E bons ventos para nós, vamos navegar. A palavra é sua. Então vamos começar. Eu trouxe aqui umas fotos hoje sobre a dinâmica da viagem, né? Então acho que uma ideia legal é a gente conversar um pouquinho sobre como é que acontece essa viagem, né? Como começa, como é que a gente vai navegar. Então, enfim, vou falar um pouquinho sobre o dia a dia. E claro, se você tiver algum comentário, se você ficar com alguma dúvida, você é hoje o nosso elo entre a operadora e os passageiros. Então, estou Com aqui à sua certeza. disposição, né, para a gente sanar todas as dúvidas possíveis, para deixar o mais claro possível essa explanação de hoje. Isso. Bom, nossa viagem do Reno é um cruzeiro tradicional, a gente faz ele tem 14 anos, né? E especificamente para essa viagem do Reno, o nosso barco é fretado. O que significa um barco fretado? Né? Esse barco que a gente usa para o ano que vem é o Crucevita, e ele é todo alugado para a gente, para uma saída do ano que vem, no dia 5 de maio. Então só vamos ter brasileiros a bordo. Né? É uma coisa rara de acontecer. A gente sabe que cruzeiros fluviais são muito famosos no mundo. No mercado brasileiro está começando ainda, né? Então a gente, o nosso objetivo ao fretar um barco como esse é apresentar o produto para mais gente aqui no Brasil e para a gente garantir algumas coisas que são importantes numa viagem, né? Então Isso. a gente E, consegue, Marcelo, uma sim, informação para nós todos, muito importante. Qual a lotação dessa embarcação? Que é um cruzeiro barco especial. é esse barco tem capacidade para pouco menos de 100, para pouco mais de 100 pessoas. Ótimo. A gente está falando aí de um pouco mais de 50 cabines divididas em dois decks. Então é uma embarcação bastante diferente do que é que a gente está acostumado, né? Se a gente fala de cruzeiro, em geral a gente fala de transatlânticos para 4, 5 mil pessoas. Não é essa a Isso. ideia. A ideia do fluvial é a gente ter um atendimento mais exclusivo e menos gente a bordo. Isso, uma coisa bem especial, não é? Uma viagem bem. Ainda mais essa Sim. rota, né? Que é cheia de encantamento, né? É muito bom. Essa é a rota mais famosa de cruzeiros fluviais no mundo, sem dúvida nenhuma. O Rio Reno é o ponto de partida. Para quem quer começar uma experiência em cruzeiros fluviais, a gente sugere sempre que comece pelo Reno, porque realmente é o mais completo de todos, né? Em experiência, em roteiro, em destino, sem dúvida nenhuma. O Reno é o mais bacana. Já que você me perguntou sobre a capacidade do barco, vamos falar um pouquinho aqui sobre como é um barco fluvial, para a gente Isso, também quebrar um pouco desse paradigma da palavra cruzeiro, né? Quando a gente isso. fala cruzeiro, em geral, as pessoas remetem aos transatlânticos, que são os mais famosos. Mas no Rio não pode. Não teria como, né? Não teria como. É, aporte. A ideia de um fluvial é ser basicamente um hotel flutuante no coração dos continentes, né? Principalmente na Europa, a gente está falando de vários rios importantes que cruzam a Europa. Tem o Reno, tem o Danúbio, tem o Douro, o Guadalquivir, enfim,
tem o rio Elba, tem muitos rios na Europa que são bacanas. E a civilização europeia surgiu em volta dos rios, né? Então, isso significa que quando a gente estiver navegando, a gente está no coração das cidades mais importantes, no berço das civilizações dos países que a gente vai visitar. Isso dá uma cara diferente para a ideia de um cruzeiro, né? Um transatlântico para nas zonas portuárias, a gente, em geral, está um pouco afastado dos centros. No fluvial é o inverso, né? Literalmente o inverso. A gente para exatamente no centro das cidades. Uma outra pergunta, é o sistema de pensão, como é? Nesse barco a gente Ele é tem um pensão hotel? completa, né? Todas as refeições incluídas. E aqui também é um paralelo importante, né? A gente tem que traçar esse paralelo. Num transatlântico, você tem vários restaurantes, em geral com opções internacionais, né? Nos fluviais, a gente sempre tem um restaurante. Não é assim, você não tem N opções, mas os restaurantes são excelentes. Então, as refeições que estão incluídas são sempre fine dining, em geral são serviços à francesa, com experiências de refeições locais, né? A gastronomia toda pensada para complementar a viagem. Então, a gente tem almoços e jantares temáticos todos os dias, não repete a comida nenhum dos dias, né? Isso. E o bacana é que, pelo barco ter uma capacidade bem menor de armazenagem de alimentos, a comida é sempre muito fresca. Então, o barco abastece, num roteiro como esse, que tem 8 dias, o barco vai abastecer 3 vezes ao longo do roteiro. Isso significa que a gente tem alimentos muito frescos, comprados localmente, o que dá realmente mais uma dimensão gastronômica importante para uma viagem como essa. E é uma diferença para os grandes cruzeiros, que também são muito bons, mas esse tem esse diferencial, não é essa coisa do menor número de pessoas, né? Uma refeição mais trabalhada. Isso é muito interessante. Exatamente. Isso é Exatamente. muito interessante. Por a gente ter menos opções a bordo, as opções têm que ser sempre muito boas, né? Para o passageiro estar contente. Isso, com Outra certeza. coisa importante de mencionar é que as cabines de um fluvial são sempre externas. Não existem cabines internas. Então, mesmo nas cabines básicas, quando o passageiro compra na tarifa mais simples, a cabine já é externa, né? Os fluviais, em geral, não têm varanda, porque tem limitações de tamanho para passar nas eclusas, que são os elevadores de rio. Então, em geral, não temos varandas, mas todas elas são externas, com uma vista panorâmica bem privilegiada. E no caso da foto que eu estou mostrando aqui agora, essa é uma cabine superior. A gente tem 2 níveis de cabines no barco, as cabines standard e as superiores. A diferença para as superiores é que a janela é panorâmica, né? Do chão ao teto, você tem uma vista 100% privilegiada, e eles chamam de varanda francesa. Isso significa que você consegue deslizar a porta, né, e ter o ar fresco do Rio Reno entrando na cabine, se você quiser. E outra coisa, Marcelo, que eu acho importante, já que esse é um navio fretado, os guias a bordo português, a língua. Sim, sim. Esse é um diferencial muito importante para quando a gente freta um barco. O atendimento a bordo é 100% em português. A gente tem, num barco como esse, para 100 pessoas em média, 3 a 4 pessoas do nosso staff, né, entre guias e o cruise manager, que também é contratado pela gente. Então, essas 4 pessoas falam português e são os responsáveis pelo atendimento e pela tradução quando for necessário. Mas a gente também, no fretamento, consegue escolher tripulantes que falem português e espanhol. Então, a gente tem sempre na recepção, no restaurante, no bar, pelo menos uma pessoa da tripulação que fala o nosso idioma. Isso é um grande diferencial, né? Muito, a pessoa fica mais... acontece. Pois é, não acontece em cruzeiros regulares, né? Se você comprar uma cabine em outras saídas, o atendimento vai ser em inglês. Eu estou mostrando aqui um pouquinho das fotos do barco, né? Já mostrei a cabine, aqui uma área de convivência, o restaurante, para mostrar um pouco da decoração, né? Um barco super sofisticado. Ele foi completamente reconstruído no ano passado, né? Então ele passou de um barco que era um barco 4 estrelas, com cerca de 20 anos, para um barco 5 estrelas superior, com a temporada inaugural acontecendo esse ano. Bom, não aconteceu esse ano, vai acontecer no ano que vem. E ano que vem é maio, né?
Em Maio de maio. 2021. Maio. A gente escolhe o mês de maio ou o final de abril por causa dessa próxima foto que eu estou mostrando aqui, que é a Ah, Florada das Tulipas em Amsterdã, né? O nosso cruzeiro começa em Amsterdã, a gente passa uma noite lá. Temos o City Tour da cidade e a visita de Keukenhof incluídas. Então, é um grande motivador para a gente escolher essa data, é exatamente a visita a Keukenhof, porque é um e parque que só abre por cerca de 40, 50 dias por ano na época da florada das tulipas. isso. E tem que avisar aos passageiros, né, para irem com os olhos preparados, não é? Com a máquina fotográfica preparada, porque vão tirar Sem muitas dúvida. fotos. São mesmo quantas tipos? 800, né? 800 espécies, né, de É tulipa. quase 1.000 tulipas diferentes, com É, colorações assim, impressionantes. é um tamanho assim de uns 30 campos de futebol, o parque. É uma coisa assim que a gente não tem noção, né? Falando É. só quando chegar lá. Não, e as Só quando fotos nem chegar lá. conseguem traduzir, né? Essa foto que eu estou mostrando é bem bonita, mas estando lá realmente é completamente diferente. Sim, é uma coisa fora da nossa realidade, né? É. É uma experiência diferente. Uhum. E é um parque totalmente dedicado a flores. Então, além das tulipas, tem sempre 4 pavilhões de exposições de flores do mundo. Isso. Em geral, tem uma exposição permanente de orquídeas, mas é variante, né? Eles mudam todos os anos para dar uma dinâmica diferente também É, para a visita do parque. isso é muito importante. Mas em Amsterdã tem um outro ponto também muito interessante, né, Marcelo? Além do Uhum. City Tour, é um ponto ligado à pintura, à arte, né? Para quem gosta, como Sim. eu. Eu Não, a gosto cidade de muito. Amsterdã é fantástica para quem gosta de museus, de arte clássica. Temos o Museu Van Gogh, tem o Rijksmuseum, que é isso que aparece aí no fundo, que tem uma coleção impressionante de Rembrandt. Então, é uma cidade muito cultural, né? Sem dúvida nenhuma, para quem gosta, é imperdível. Né? É A gente imperdível. vai fazer o nosso City Tour, tem tempo livre na cidade para quem quiser visitar um dos museus. É realmente uma visita imperdível mesmo. E vocês ainda levam para conhecer o moinho, né? Que foi o assunto, né? Sim. O tema do Rembrandt, né? Naquela pintura Uhum. famosa, né? Que está lá até hoje, né? Exatamente. Tá, que Está lá ficou até bem hoje. cuidado, funcionando, né? Porque é um A moinho de água, gente, né? a Não é gente um moinho. visita isso. Durante o City Tour, a gente faz o tour dos moinhos, né? A gente Isso. visita o principal moinho da cidade, que está um pouco fora do centro. A gente faz o bairro de Orangerie, que é onde residia a família real. Vamos fazer o centro da cidade também. A gente caminha com os passageiros pelo mercado de flores. Vamos até a Praça Dam, que é o centro da cidade mesmo. Então, é um passeio bastante completo. Para quem quer conhecer Amsterdã, é um passeio que a gente super indica. Muito bom. E aí continuamos a navegação, não é isso? Continuamos. Dali para frente, a gente vai passar vários dias na Alemanha. O nosso primeiro ponto de parada é esse daqui, que é a cidade de Düsseldorf. É uma cidade que está próxima da fronteira da Holanda. É muito interessante em termos arquitetônicos, né? A gente vai fazer um tour pela zona portuária de Düsseldorf, que é uma galeria a céu aberto. Então, essa é uma foto, eu coloco como exemplo, de um dos prédios da zona portuária, mas todos os prédios são construídos em formatos inovadores, né? Então, em vez da galeria ser dentro de um prédio, todos os prédios são a galeria. É muito interessante de conhecer, realmente. É um lugar muito, muito legal. No mesmo dia, na parte da tarde, a gente vai visitar a cidade de Colônia, que é provavelmente a cidade mais famosa da Alemanha nesse roteiro, É, né? muito importante. Aqui ao fundo eu já mostro a Catedral de Colônia, que é o nossa principal atração durante o passeio. Eu acho que a foto está um pouco pequena, mas tem uns navios colocados aqui aos pés da catedral, né? Isso serve como exemplo para a gente mostrar a vantagem de estar no fluvial também. Quando a gente visita as cidades, a gente para exatamente no centro das cidades. Então, não tem deslocamento de ônibus na maioria dos casos, né? Com 5 minutos de caminhada, a gente está nas atrações principais da cidade. Isso é muito gostoso de fazer, né? Isso, os portos fluviais sempre ficam assim, né? Centrais, os portos, né? Exatamente. Sempre no centro, né? Muito importante. Em Ganha esse Colônia, a gente tempo, vai né? conhecer... Pois ganha muito tempo, né? É isso mesmo. A ideia é uma viagem eficiente para o passageiro.
Em Colônia a gente vai conhecer a catedral, tem as famosas criptas da Catedral de Colônia, que tem tesouros dos Reis Magos. Lá a gente não entra com o grupo, não pode se fazer excursões guiadas, mas no tempo livre, para quem quiser, é uma super sugestão, né? Tem as águas de Colônia também, a 4711, que é a mais famosa, que é um grande souvenir da cidade, para quem quiser comprar uma lembrancinha. Mas é uma cidade muito gostosa de se caminhar, né? A gente tem um city tour, mas também tem tempo livre, para o passageiro ficar à vontade, conhecer a cidade de maneira independente. E por a gente estar num barco fluvial, é uma vantagem também para o tempo livre. Isso significa que mesmo que o passageiro queira, ele não consegue se perder na cidade. Se chegar no Rio, ele chega no hotel, ele chega no barco. Então, é bom nesse sentido também, né? É verdade. Para os guias é uma beleza também. Não tem passageiro perdido. No dia seguinte, a gente vai visitar mais 2 cidades. A primeira delas é Koblenz, que é essa que eu estou mostrando. É uma cidade importante porque ela marca o início do roteiro romântico do Rio Reno, que é aquele grande período de navegação em que a gente vê os castelos. Koblenz é uma cidade importante também para o Rio Reno, especificamente, porque ela marca a afluência dos 2 rios mais importantes, do próprio Rio Reno com o Rio Mosela, que aí formam mesmo o Rio Reno Largo, que é o que a gente conhece e é por onde a gente navega. É uma cidade muito charmosa, é bem pequenininha, o centro histórico é bem pequeno. Essa foto que eu estou mostrando exemplifica bem o nosso passeio. A gente vai conhecer primeiro esse monumento, que é essa ponta, né? Eles chamam de esquina alemã, Deutsche Eck, que representa todos os estados alemães. Tem uma estátua do Guilherme II, que foi o imperador que reuniu a Alemanha pela primeira vez. Então é um marco civilizatório alemão muito importante, né? Depois a gente vai subir o Rio Reno, subir o teleférico do Rio Reno, que é de onde essa foto foi tirada, para a gente ter uma vista panorâmica de todo o Vale do Reno e da cidade de Koblenz ao fundo. Dali para frente a gente tem um único dia de navegação durante o dia. Em todos os outros dias de viagem, o barco navega durante a noite. Nesse dia especificamente, a gente vai navegar durante o dia para poder fazer o avistamento dos castelos do Rio Reno, né? E a famosa rota, né? Romântica. Exatamente, é a rota romântica do Rio Reno. Nesse dia, a gente vê cerca de 15 castelos, né? Depende um pouquinho das condições climáticas. Se o tempo estiver mais aberto, a gente consegue ver os 15. Tem um ou outro que fica mais afastado. Se tiver com neblina, a gente não vê. Mas a ideia é a gente conhecer os castelos mais bonitos do mundo, né? São castelos todos que remetem a tempos medievais. E especificamente nessa saída fretada, durante a navegação, as explicações também são feitas em português, no sistema de alto-falantes do barco, pelos nossos guias. Então, a gente consegue fazer um dia muito agradável de navegação. E, Marcelo, sabe o que eu faço com os meus viajantes? Tem alguns que são artistas, né? São pintores, são desenhistas. Então, eu recomendo, leva material, né? Porque vai poder fazer muitos esboços, né? Vai poder ensinar pinturas, e depois é só complementar ou com a foto ou com a memória, né? Não, sem dúvida, é uma ótima dica. É uma ótima dica, sim. A lembrança dele, que vai ficar em navegação, e a navegação não tem ondas, não tem nada disso, é coisa tranquila. Então, ele consegue esboçar, porque é uma paisagem lindíssima, não é? Tem que aproveitar. É uma experiência completamente diferente do que a gente está acostumado. É outra coisa, é outra realidade. É de contos de fadas mesmo, né? Não é à toa que o Vale do Reno é a origem de vários dos nossos contos de fadas que a gente conhece hoje, né? Foram adaptados pela Disney. Então, é um lugar realmente dos sonhos. É muito impressionante. Vale a pena caprichar nessa parte visual, né? Aproveitar o visual, o cenário, ainda mais que durante o dia, com a luz ali presente, uma beleza. Ótimo para os artistas. E como a gente vai no auge da primavera europeia, é uma temperatura muito gostosa para curtir, mesmo no deck superior, lá em cima, que é aberto, né? Em geral, dias com muito sol, uma temperatura agradável para se estar, nem quente nem frio, né? Então, é realmente
é o dia mais alto da viagem, né? É o ponto mais alto, que todo mundo tem maior expectativa para conhecer. Não à toa a gente faz essa navegação ao longo de praticamente todo o dia. Passamos por lendas, não é isso? Por É. lendas que percorrem o Rio, né? Que é cheio de lendas. Sim. É muito interessante. A gente tem um ponto, o último ponto do Rio, da Rota Romântica, é a estátua da Lorelai, né? Que é a sereia do Rio Reno. Então lá a gente conta a história. Tem várias versões para a história da Lorelai, né? Mas a gente conta algumas delas, de uma história de amor que terminou de maneira trágica, enfim. Tem tudo isso na viagem. A gente vai. Tudo. Dá para escrever, dá para pintar. Olha, É. é uma rota lindíssima. Não, e linda. não é à toa que é o roteiro fluvial mais famoso, né? Ele Mais famoso. realmente cheio de descobertas. É. No final do roteiro romântico, a gente chega na cidade de Rudesheim, que é uma das cidades mais charmosas da Alemanha, né? A gente vai dormir nessa cidade, né? O barco fica atracado durante toda a noite. Então a gente tem a possibilidade de conhecer ela no final de tarde, no início de noite, sair para tomar uma boa cerveja. Ou, para quem gosta de vinho, é uma cidade, né, para os amantes da enogastronomia, sem dúvida nenhuma. A cidade de Rudesheim é a maior produtora de Riesling do mundo, que é vinho branco, é o vinho típico alemão. E aqui tem uma iguaria muito rara de se acontecer, tem poucos lugares no planeta que produzem, que é vinho de gelo. Não sei se você já ouviu falar, Clara. É um vinho de sobremesa, né, ao estilo do vinho do Porto, só que nesse caso é de uva branca. Ele também é late harvest. Pois é, também e aqui é no late Brasil harvest, mesmo estilo. a gente não acha, que é mais local, né? É muito difícil achar mesmo. Não chega aqui, a gente não consegue comprar aqui. Pois é, a produção é pequena, não acontece todos os anos. Tem que acontecer um fenômeno de geada na última semana inteira da safra para que o late harvest concentre os açúcares, né? Então, realmente é um vinho muito especial. Para quem gosta de vinho, é uma experiência inesquecível. E nesse trecho da Rota Romântica também tem muitos vinhedos, né? A gente vê os vinhedos também na passagem, né? Da uva. Sim, é a maior área de produção de vinhos da Alemanha. Então, a gente tem, ao longo da viagem, a gente consegue ver muitas paeiras, muitas vinícolas. Tem tudo a ver, né, com a viagem. Tem tudo a ver. Tem, tudo a ver. Está no clima da viagem. Bom, continuando nossa viagem, no dia seguinte a gente vai visitar um lugar que é muito especial na Alemanha, que é a Floresta Negra, né? Também é um lugar de contos de fadas. A gente vai visitar primeiro a cidade de Baden-Baden, que é a maior cidade da Floresta Negra. E tem uma coisa especial em Baden-Baden. Claro, eu acho que a sua conexão caiu aqui para mim. Não consegui te ouvir. Não consegui ouvir a parte de Baden-Baden. Ficou mudo o vídeo aqui. É que Baden-Baden tem uma coisa muito especial, né? Ela é uma cidade de eventos, né? A Europa toda marca eventos por lá. Oi? Sim, tô ouvindo. E todo mundo vai para lá, porque é uma cidade efervescente, mas ela é muito calma, muito relaxante, né? Devido às águas termais, né? Que ela tem, os spas. Então, a pessoa participa de eventos, mas ao mesmo tempo relaxa. Não sei como eles conseguem fazer isso, mas conseguem. Não, exatamente. É uma das cidades mais importantes para águas termais na Alemanha. Todas as cidades no pé da Floresta Negra têm águas termais, né? Então, tem muitas cidades ali, Baden-Württemberg, Baden-Baden, Baden-Hohen. Todas as cidades com Baden que significam que tem banhos termais, né? Banhos termais. A gente vai visitar a cidade e depois a gente vai percorrer um negócio que é novo na Alemanha. É uma novidade para a temporada do ano que vem, chamado Rodovia da Floresta Negra. É um novo atrativo do turismo alemão, foi lançado no ano passado. É como um estilo Rota 66, é uma rodovia protegida pelo patrimônio cultural alemão e que sobe a Serra da Floresta Negra, né? O nosso grande objetivo é percorrer essa rodovia e chegar nessa foto que eu estou mostrando para vocês, que é em Mummelzee.
né? A Floresta Negra é Olha, muito famosa pelos lagos de altitude. Então, tem muitos pequenos lagos no topo das montanhas. Um deles é esse, Mummelzee, que é extremamente charmoso, né? Lá tem um pequeno hotel, que é o prédio que vocês estão vendo. Embaixo tem uma cafeteria para a gente provar a torta da Floresta Negra, que é patrimônio também famoso gastronômico bolo. da Alemanha. Bolo Tem Floresta lojas Negra, de souvenir famoso. para comprar relógios Cucos, que são também um souvenir típico da região. É um Isso. lugar contemplativo, né? Muito bonito de se visitar. Bom, esse é mais um dia de viagem. No dia seguinte, a gente vai dar um pulinho na França. O Reno marca a fronteira da Alemanha com a França durante praticamente toda a região da Alsácia. E lá a gente vai conhecer a cidade de Estrasburgo. Vamos passar um dia inteiro na cidade de Estrasburgo. Muito Uma importante. cidade, pois é, extremamente charmosa, né? A cidade dos canais. E é uma cidade muito única no mundo, porque ela, apesar de ser francesa, tem toda a cara de ser alemã, né? A construção é em estilo tirolês, porque a cidade de Estrasburgo pertenceu à Alemanha por muitos anos, né? Foi alvo de Isso. disputa da França e da Alemanha. Enfim, já passou na mão dos dois países algumas vezes, mas hoje definitivamente é francesa. Então ela agrega culturas dos dois países, o que é fantástico. Lá a gente vai fazer um city tour bacana, vamos conhecer a Catedral de Estrasburgo, que também é um marco arquitetônico da região. Temos bastante tempo livre para quem quiser fazer os pequenos cruzeiros pelos canais, a gente sempre sugere que façam. É uma experiência que complementa bem a visita de Estrasburgo. Enfim, um dia gostoso também, agradável, para quem quiser provar um Kuchenflamben, que é a torta da cidade de Estrasburgo. Na verdade, não é torta, é uma pizza, né? Mas é uma experiência gastronômica bem legal também. E por último, E aí? nosso último destino na viagem é a cidade de Heidelberg. A gente inclui a cidade de Heidelberg por dois motivos, né? O primeiro deles é porque no último dia, o nosso voo é no final da tarde, com a Lufthansa, direto para o Brasil. Então não tem conexão. Para a gente não perder esse dia. É uma Pois é. Para a gente não ter um dia perdido, entre aspas, né? Com o voo, a gente incluiu o passeio de Heidelberg no roteiro, né? Olha, E foi uma feliz isso significa. Isso significa, então, não é? que a gente vai conhecer. Pois é. Isso significa que a gente vai conhecer um castelo por dentro, né? Se no roteiro romântico, né, naquele dia de navegação, a gente viu 15 castelos do lado de fora, em Heidelberg a gente vai conhecer um castelo medieval por dentro, já incluído no pacote. A gente vai conhecer a cidade como um todo, mas como grande highlight, sem dúvida nenhuma, é a visita por dentro do castelo. É um castelo... É o maior castelo da região, né? Ele é muito impressionante, imponente. Lá dentro a gente visita a adega do castelo, que está preservada ainda. Tem o maior barril de vinho do mundo, com 200 mil litros de capacidade de vinho. Mas é uma visita super agradável também. Ao final do passeio do castelo, a gente para num platô, né, que tem um visual assim impressionante do rio Neckar, que está às margens ali da cidade de E está muito próxima, né, da idade medieval nessa cidade, né? Porque ela tem uma característica também. Na Segunda Guerra, ela foi uma das poucas cidades que não foi atingida em nenhum milímetro. Exatamente. Então, ela é intacta. Ela é como ela era nos primórdios. Então, é uma gracinha você andar, ficar perdido ali naquelas ruelinhas, né? Estreitinhas. Você viaja no tempo, né? Exatamente. E é uma cidade alegre, né? Porque é universitária, tem jovens pela rua, né? É uma gracinha, eu acho ela uma joia. Eu gosto muito de estar lá. Já fui algumas vezes e continuo gostando de estar lá. Não, Heidelberg realmente é imperdível como cidade. É uma cidade especial. A gente teria que incluí-la, não tem como não incluir no roteiro do Reno, a cidade de Heidelberg. E ainda permite a experiência. Pois é, permite a experiência de conhecer um castelo. Esse castelo é uma graça.
Muito bom. É. Agora, levem também máquinas fotográficas, porque ela tem umas vitrines lindíssimas. E é vitrine de pães. Você fica perdido. Se quiser tomar um café pela cidade, o pãozinho você escolhe, porque só a vitrine é linda. É É de par. verdade. A vitrine, né? É Das verdade. delicatessen lá. Uma graça. Muito bonitinhas. Parece uns bibelôs. Na verdade, parece um bibelô para mim. Muito lindinha. Bom, essa é a nossa última parada do roteiro. No final do dia, a gente vai para o aeroporto de Frankfurt, está a 40 minutos de distância, mais ou menos, da cidade de Heidelberg. De lá, a gente embarca em voos diretos da Lufthansa para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E volta para casa, né? Isso. Oh, que pena. É uma viagem muito linda. Essa viagem é uma viagem linda. Eu recomendo mesmo. É muito bacana, realmente muito bacana. Não é à toa que a gente faz ela há tantos anos, né? E com Nesse sucesso. esquema de fretamento, porque realmente encanta muito. E ela é um ótimo ponto de partida para essa experiência de cruzeiros fluviais, né? No final das viagens, Isso. em geral, os passageiros perguntam para a gente: ah, gostei muito, Marcelo, e aí, para onde é a próxima, né? É. É muito agradável mesmo. E é uma viagem que dá para ir com todas as idades, né? Criança gosta, pessoa de mais idade também gosta. Ela atende, né? A toda a família. É muito Sem boa. dúvida, sem dúvida. É para todos Né? os gostos, né? Atende bem a todas as idades. Muito É interessante. uma viagem para quem tem bom gosto, né? Então, independe da idade. Realmente é muito bacana de fazer. Eu também sou super fã. Sim, linda, muito linda. Bom, era isso E que a gente tinha Marcelo, para dizer, né? isso. Acho que eu estava olhando aqui no chat, ninguém mandou perguntas, mas se alguém tiver perguntas, a gente está aqui para responder, né? Não sei se você tem mais alguma colocação, Clara, ou enfim, o que você acha? Não, você conduziu muito bem essa navegação. Obrigado, obrigado. Não é? Foi Bom, então ótimo, eu foi acho que ótimo. é isso. Não estou vendo aqui perguntas no chat. Eu não vi, não. Eu também não estou conseguindo ver, não. Tá É. todo mundo dizendo que quer ir, sabe? Estou vendo aqui, eu só li assim, eu já estou aí, já estou querendo ir. Já estou... Então, todos pensam falando isso, que estão querendo ir, que já estão pensando em fazer o roteiro. Até maio de 2021 as coisas acalmam e a gente vai Não, com poder certeza. voltar às nossas maravilhosas viagens. Sim. Ó, chegou uma pergunta aqui, da Reprata. Chegou? Quantos dias de viagem? Essa viagem tem 8 dias, são 7 noites a bordo, navegando pelo Rio Reno, né? No total de 8 dias, né? A Mara perguntou se bebidas estão incluídas. Não, no caso de fluviais é muito difícil que as bebidas estejam incluídas. A gente tem essa diferença também para aquela questão de pacote de bebidas para os transatlânticos, né? Sim. Nesse caso, bebidas à parte. Acho que outra coisa também que eu ia falar, eu esqueci, ia falar desde o início e eu esqueci. É o que eu aconselho também sempre para os meus viajantes, é que eles adquiram os opcionais, não é? Por quê? Porque ele não vai voltar ali tão cedo. Experiências que ele adquire são outras maneiras de você olhar aquela cidade. Então, eu sempre aconselho, né, a comprar os opcionais, que você aproveite mais a sua viagem, né? A sua viagem. E, né, através da Transmundo, nós podemos, né, ver tudo isso, toda a viagem completa, com passagem aérea, para realmente para o viajante não ter com o que se preocupar. Sem dúvida. Nessa viagem, a gente tem um pacote de opcionais que a gente oferece, que envolvem passeios em todas as cidades que a gente visita, né? O preço é básico, não é nada do outro mundo, são menos de 300 euros para 6 passeios, né? A gente só não inclui porque, em alguns casos, tem pessoas que já foram, que já conhecem as cidades, querem ter mais a experiência da navegação mesmo. Mas a gente sempre sugere, se você quiser uma experiência mais completa, realmente o pacote de passeios vale a pena. Tem uma pergunta, Marcelo, alguém está perguntando que se o filhinho de 3 anos
vai gostar de uma viagem dessa? Eu acho que vai. Olha, eu acho que sim, depende muito da dinâmica dele mesmo, né? A gente já É, teve crianças de colo viajando, o barco providencia berço, se for necessário. Eu acho que aí depende mais de como é o seu filho, Marcos. Se ele gosta de viajar, se ele já tem essa dinâmica de viagem, ele vai curtir com certeza. A Ju está perguntando se é possível entrar no cruzeiro direto da Europa, sem ter que sair e voltar para o Brasil. Sim, a gente pode oferecer o passeio sem a passagem aérea, no caso de alguém que já esteja na Europa, ou enfim, que queira usar milhas. Sempre é possível, não tem problema, não há necessidade de ir e voltar para o Brasil, não. acho que sim, acho que respondemos a todas, né, Marcelo? Eu acho que sim. E qualquer coisa, as pessoas entram em contato conosco, não é? Isso. Para tirar dúvidas, nós estamos à disposição para isso, né? A sua empresa, a minha também. Pronto. Exatamente. Todos Estamos atendendo. por aqui para qualquer dúvida, né? Podem mandar E mensagem aí no nosso Instagram, no Instagram da Victory. É isso. Claro, eu queria te agradecer muito por isso. ter dividido esse tempo aqui comigo hoje. Obrigado a todo mundo que assistiu. E deixo, então, as palavras finais contigo, mas já deixo o meu agradecimento. E quando você quiser, vamos marcar a próxima. Marcelo, que você a oportunidade. É a primeira vez que nós fazemos isso com vocês, né? Nós sempre juntos, né? Para atender o melhor possível pela oportunidade. É isso. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que assistiu e até a próxima, então, hein? Tchau, tchau. Beijão para